rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou a Deus, nem atributou a Deus falta alguma. Pode fechar a tua Bíblia e preste bem atenção. O que nós acabamos de ler aqui é uma história de um dos homens mais conhecidos no Antigo Testamento, uma das histórias mais fantásticas e até mesmo de fé, a qual nós acabamos de ler aqui, que fala a respeito de um homem por de nome Jó. Ao ler a história de Jó no capítulo de número 1, nós observamos que Jó, ele é um homem que conhece de altar. Jó, ele é um pai de família, pai esse que com toda a sua responsabilidade, ele conduz os seus filhos diante de uma direção de Deus. Ao ler o capítulo de número 1, nós observamos que Jó é alguém muito próspero, porque nós observamos que o próprio Deus a qual ele serve é o Deus que vos prosperou. É um homem de posses, um homem de riqueza, um homem bem casado. Jó, ao ler a sua história, nós observamos que ele é um homem de fé. Então, para resumir o início dessa mensagem, nós observamos que espiritualmente ele é bem resolvido. Nós observamos, pastor Daniel, que Jó financeiramente também ele é bem resolvido. Em sua área conjugal, ele é bem resolvido. Em sua área familiar, ele é bem resolvido. Até um dia que a Bíblia diz que diante de Deus e dos filhos de Deus, o inimigo se apresenta, e Deus ele vai dar testemunho de Jó, dizendo: viste e observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, se desvia do mal, que teme a mim. O inimigo vai olhar diante dessa situação e ele vai dizer também: o Senhor tem cercado Jó de bens, toque em tudo que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. A partir desse momento há uma autorização dos céus, porque o inimigo ele só toca onde Deus permite. E a Bíblia diz que Deus vai olhar e vai dizer: toca tudo que Jó possui, só não toca no coração dele, porque o coração dele é meu. Quando eu li essa mensagem à tarde na minha casa, porque de segunda-feira eu não trabalho justamente por causa desse culto. Eu estava dizendo por alguém essa semana: os adventistas não vai de sábado, eu não vou de segunda, porque é o dia que eu tiro para fazer a rádio, é o dia que eu tiro para ler Bíblia, é o dia que eu tiro para ficar tranquilo para estar aqui. Olhe para mim. E ao ler essa mensagem, Deus ele disse algo ao meu coração. Porque é que Deus aprovou o inimigo em tocar tudo aquilo que era de Jó? E sabe o que Deus disse para mim, pastor Daniel, pastora Luana? Deus ele só prova em quem ele confia. Vou dizer de novo isso aqui. Deus jamais vai provar alguém que vai decepcionar ele. Deus ele só prova quem ele sabe que aguenta. Deus ele só prova quem ele sabe que suporta. Deus ele só prova quem ele sabe que não vai voltar atrás. Eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus só prova quem ele confia. Então, pelo amor de Deus, não decepcione a Deus no meio dessa luta, porque ele acreditou em você, ele apostou em você. Ele está olhando para você e está dizendo: eu sei que ele não vai me decepcionar, eu sei que ela não vai me decepcionar. Diga comigo: Deus só prova quem ele confia. Olhe para mim. Deus não prova qualquer um. E talvez você entrou aqui, você está sendo provado por Deus. A Bíblia diz que o inimigo sai da presença de Deus. E Jó está reunido com seus filhos e a sua família dentro da casa. E de repente começa a chegar um tempo de notícias ruins. Alguém entra e diante daquela situação, para mim resumir aqui, vai olhar e vai dizer: ô Jó, os bois, as jumentas, vai dizer que
estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles, e de repente atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Aí eles vão dizer assim, ó: só eu sobrei para trazer a notícia. A Bíblia diz que enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, destruiu todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram entre 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram o servo a fio da espada. Só eu consegui para trazer notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens, morreram. Só eu consegui escapar para trazer a Olhe para mim. De repente Jó começa a passar por um tempo de notícias ruins. E quem é que nunca passou por um tempo de notícias maus? Mas sabe o que chama minha atenção? Eu já preguei essa mensagem 1 milhão de vezes, mas hoje eu li algo interessante. Você observa que diante do cenário dos bois e das jumentas, só um daqueles que está diante daquela situação consegue escapar. Você observa que diante da situação do fogo que consumiu os servos e as ovelhas, somente um conseguiu escapar para trazer a notícia. Você consegue observar que diante dos camelos que foram levados, e diante da situação que aconteceu, eles vão olhar e vai dizer sempre assim: ó Jó, somente eu consegui escapar para trazer a notícia. Daniel, você observa, pastor Luana, pastor Guinaldo, que de 100% da situação, somente 1% resta para trazer a notícia para Jó. E Deus disse algo ao meu coração hoje: ainda que tenha 1%, é o suficiente para me mudar o rumo da sua história. Eu vou dizer, eu vou pregar, fica tranquilo. Daniel veio com força, eu vou vir dobrado. Eu vou liberar algo de Deus para a tua vida aqui hoje. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: o diabo olhou e disse: eu arranquei 99%, só vou deixar 1% para levar notícia de tudo aquilo que sobrou. E Deus está dizendo: fica tranquilo, eu vou usar o que sobrou. Vai acontecer. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega. Olhe para alguém e diga: se há 1% ainda há esperança. Diga: se há 1% de fé ainda vai ter milagres. Se há 1% de fé, Deus vai operar o que você ainda não sabe o que Ele vai fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O diabo queria acabar com tudo, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, se tiver 1% vai acontecer. Jó está diante da notícia ruim, só sobra 1% para trazer a notícia. Só sobrou eu para trazer a notícia. Aí a Bíblia diz que no tempo de notícias ruins, ele se levanta, ele raspa a sua cabeça, ele rasga a sua veste, ele prostra-se com o rosto em terra e ele adora. Ele está dizendo: não tem camelo, não tem ovelhas, não tem jumentos, não tem boi, não tem servo, não tem filho, mas tem fé. Ainda tem fé, ainda tem adoração, ainda tem clamor. Eu tenho uma palavra de Deus para você: toma Satanás, eu vou adorar. E adorou e disse: nu eu saí do ventre. Eu não vou nem conseguir terminar essa mensagem. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ele está dizendo: Deus me deu. Ele vai dizer: Deus tomou. Ele está dizendo: eu não sou dono das minhas coisas, quem é dono é Ele. Ele está dizendo: eu não sou dono do camelo, quem me deu foi Ele.
Ele está dizendo: eu não sou dono dos meus filhos, que quem me proporcionou meus filhos foi Ele. Ele está dizendo: eu não sou dono dos meus bens, porque quem me deu os bens foi Ele. Ele vai dizer: fica tranquilo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que o diabo quer é que você reclame, que você murmure, mas faz um favor, dá um glória para mostrar que tu está na crise, mas você vai adorar. Ele adorou. Eu vou dizer de novo: ele adorou. Operador, Deus levanta. Diácono, Deus levanta. Evangelista, Deus levanta. Missionário, Deus levanta. Presbítero, Deus levanta. Pastor, Deus levanta. Apóstolo, Deus levanta. Bispo, Deus levanta. Mas se tem uma coisa que Deus levanta, mas procura, são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Deixa eu ver só primeiro. Tem mais alguém aqui? Abre a boca pra... E além de tudo, ele é tomado por uma doença diante da sua pele. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus servos. Jó perdeu sua saúde. E a Bíblia diz que a sua mulher vai olhar para ele e vai dizer: ainda mantens integridade a Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Alguém julga essa mulher, mas imagina do dia para a noite você perder 10 filhos. O povo fala mal da mulher de Jó, porque ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas entra comigo na história. Imagina você perder uma coisa do dia para a noite. Filhos. Não estou falando de um, perca, seja um ou seja 10. Mas eu estou falando de uma mãe que voltou de um velório de 10 filhos. De uma mulher que perdeu os seus servos, a sua riqueza. Ela está olhando para o seu marido e está vendo que as feridas do corpo do seu marido estão crescendo, estão se espalhando. É uma mulher de fé, mas está desesperada. E quem é que nunca se desesperou no tempo de perca? Ela vai dizer: ainda mantenha a sua integridade a Deus, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí ele vai dizer: sabe o que? Eu vou ler. Você fala como uma doida. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Sabe o que Jó está dizendo? Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá. Vou pregar, irmão. Eu vou pregar. Ele está dizendo: eu não sou crente só quando tem camelo. Eu não sou crente só quando tem boi. Eu não sou crente só quando tem riqueza. Eu não sou crente só quando tem libertação. Eu não sou crente só quando o casamento está bom. Eu não sou crente só quando tem servo. Ele está dizendo: quando Deus deu, eu estava crente. Se Deus não der, eu permaneço mesmo. Sabe o que Jó está dizendo? Eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus me dá, mas eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é. Por quê? Porque se você está com a sua fé baseado nas coisas, se o dia que você perder o teu carro, tu perde a tua fé. Se você só é cristão quando você está com o celular bom na mão, quando a porta está aberta, quando o dia que fechar, tu entra em crise, tu deixa de ser crente. As suas coisas, a sua fé não tem que estar baseada nas suas coisas, mas no Deus que te chamou. É o que Jó está dizendo: eu sou cristão não por aquilo que Deus me dá, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E quando você serve a Deus não por aquilo que Ele te dá, e você serve a Deus por aquilo que Ele é, pode vir vento, pode vir tempestade, pode fechar a porta, a crise pode bater, o diabo pode se levantar, a sua fé vai se tornar uma fé inabalável.
Ele entra em crise em todas as áreas da sua vida, mas a sua fé se torna uma fé inabalável. Ei, repita comigo: Deus só prova quem Ele confia. Camarada começou a ser tocado em todas as áreas. A única coisa que sobra para Jó, sabe o que é? Um caco de telha. Está cheio de ferida no seu corpo, a ponta dos seus dedos está flexíveis. Foi tomado por uma chagas diante do seu corpo, está mal. Posso ver aquele homem se assentando? Deixa eu sentar aqui, pegando um caquinho de telha e começando a raspar diante do seu corpo. Para alguém só pode ser um caco de telha, mas um dia já foi cobertura para alguém. Aquele caco de telha um dia já foi refúgio para alguém no dia da chuva. Aquele caco de telha já foi refúgio para alguém no dia do vento. Aquele caco de telha já foi refúgio para alguém no dia da tempestade. Mas depois que o vento soprou, virou caco. Mas a Bíblia diz que diante do caco uma mão é colocada e pegado do caco, e aquele caco começa a ser usado como refrigério da alma de Jó. Eu não sei o que sobrou sobre a tua vida, mas Deus te trouxe nessa noite para te dizer: valoriza aquilo que ficou, porque se prepare para viver um tempo de restauração. Eu vou acabar isso aqui. Coloca para mim verso 8. Vamos dar uma passeada na Bíblia agora. Capítulo de número 8, verso de número 7. Ele está mal em todas as áreas, mas a fé dele se torna uma fé inabalável. Ei, talvez você entrou aqui no tempo de perca tudo, mas não perca a fé. Perca tudo, mas não perca a crença que você tem em Deus. Talvez você entrou aqui com a empresa falindo, a vida difícil, o casamento destruído, o filho nas drogas, perdeu em todas as áreas da sua vida, a sua saúde vai de mal a pior, mas não negocie a sua fé, não negocie a sua crença, continue crendo. Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Livro de Jó, capítulo de número 8, verso 7 vai dizer: o teu princípio na verdade é pequeno, porém o teu último estado crescerá ao extremo. Eu vou dizer de novo: aquilo que você está vivendo não se compara com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus só prova quem Ele confia. Permaneça firme, Deus vai te honrar. O teu princípio na verdade tem sido pequeno, mas Ele está dizendo: o seu último estado vai crescer no extremo. Vou liberar isso aqui. O que você está vivendo hoje não se compara com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que você está vivendo hoje não se compara com aquilo que Deus vai fazer sobre a tua história. Talvez tu está dizendo: não, está pequeno demais, parece que eu não estou crescendo, é uma prova em cima da outra, é uma luta em cima da outra. E Deus está dizendo: fica tranquilo, a rua vai ficar pequena, o bairro vai ficar pequeno. Tem grandeza de Deus sobre a tua história. Livro de Jó, capítulo de número 14, verso de número 7. Diga para alguém: vai crescer. Diga para ele: permaneça firme. Você pode ter entrado aqui com a sua pior luta, mas eu garanto que a sua luta não é pior do que a de Jó. Porque ainda há esperança para a árvore que se for cortada. Diga para alguém: ainda tem esperança. Diga: há esperança. Ainda se renovará. Diga: tem esperança e tem renovo para você no meio dessa luta. E não cessarão seus renovos. Verso 8 para mim, por favor. Olha o que vai dizer: se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrerá no pó. Próximo, coloca o verso 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eu quero profetizar sobre a tua vida: se tem esperança, tem crescimento de Deus. Deus vai dar crescimento. Ao cheiro das águas brotará. Estou dizendo que no meio da sua crise, Deus sempre tem uma palavra para você.
Imagina, irmã Jó vivendo aquela situação, caos financeiro, caos conjugal, caos familiar, caos em todas as áreas. Aí Deus olha para ele no verso 8 e vai dizer: fica tranquilo, que você está vivendo não se compara com aquilo que eu vou colocar na tua mão. Como que eu vou crer sendo que eu estou cheio de feridas? Como que eu vou crer sendo que eu acabei de perder filhos? Como que eu vou crer sendo que eu acabei de perder servos? Coloque para mim, livro de Jó, capítulo 19, verso 21. Como é que eu vou acreditar sendo que eu perdi tudo e todos? Aí no capítulo 14, lá vem Deus com uma palavra de novo para Jó, dizendo: Jó, fica tranquilo, porque tem esperança, tem renovo e vai dar fruto. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não dependo de cenário para operar milagre. Não, vou dizer de novo. Eu vou dizer de novo. Se fosse para Deus olhar para o estado de Jó, não tinha nem como Deus liberar uma palavra para ele. É Deus dizendo: eu não dependo de cenário, eu não dependo de crise, eu não dependo de vale, eu não dependo de monte. Sempre Deus vai ter uma palavra para você. Para acabar, tem que fazer compra ainda. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Aqui é o pior história, aqui é o pior momento da vida de Jó, nesse momento aqui. Compadecei-vos de mim. Jó está dizendo para os seus amigos: olha para mim, porque a mão de Deus me tocou. Próximo. Porque quem me persegue, porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Próximo. Olha o que vai dizer: quem me dera agora que com as minhas palavras fosse escrita, quem me dera fosse assim gravada num livro. Olhe para mim. Deixa eu só abrir aqui, Caio. Coloca para mim o verso de número 14, por favor. Olha o que Jó está dizendo no 14. Travou? Os meus parentes me deixaram. Você acha que é só com você? Com ele também aconteceu. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Aqueles amigos que só estão do teu lado quando você tem algo para oferecer para ele. Próximo. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Próximo. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Meu irmão, talvez você nem conhecia o capítulo 19 da vida de Jó. Você só conhece 1, 2 e o 42, que Deus mudou a história dele. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. Próximo. O meu hálito se fez estranho. Jó estava com tanto bafo que nem o povo aguentava ficar perto dele. É bíblico. Aí. O meu hálito se fez estranho à minha mulher. A mulher não aguentava nem ficar do lado dele. A boca dele estava podre. Sua pele estava sendo consumida. Estou te mostrando a história de alguém que Deus mudou. E se Deus mudou a história dele, vai mudar a tua história também. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Próximo. Até os pequeninos me desprezaram, me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Agora vai no verso 23 lá. Verso 23. Jó está relatando a sua dor, Jó está relatando a sua crise. Aí ele vai dizer assim, ó: quem me dera que com as minhas palavras fosse escrito. Ele está dizendo: ah, se alguém tivesse escrever na minha história. Vou liberar o que Deus acabou de falar para mim. O seu testemunho vai servir de pregação para muita gente. A sua história, eu estou amando a segunda da conquista. A sua história vai ser testemunho para a história de muitas pessoas. Acabei. Ele vai dizer: quem me dera, pastor Will, Cris, quem me dera se as minhas palavras fossem escritas. Ele está dizendo: quem me dera se alguém escrevesse o que eu vou falar agora. Quem me dera se ela fosse gravada no livro. E ele nem sabe que Deus estava escrevendo a história deles. Próximo. E que com pena de ferro e com chumbo, segura aí, não muda não, para sempre fossem esculpidas na rocha.
Eu posso ver o diabo olhando para Jó agora e dizendo: agora ele murmura, ele está pedindo um livro, está pedindo para escrever, ele está pedindo para relatar a história dele. Ele vai abrir a boca, ele vai murmurar, ele vai abrir a boca, ele vai blasfemar, ele vai abrir a boca, ele vai reclamar. Aí coloca o 25 para mim. Aí lá vem Jó dizendo: escreve aí, porque eu sei eu sei o que o meu Redentor vive. É por minha causa ele se levanta. Quem crê, se coloca de pé. Quem crê, levante as tuas duas mãos para cima. Diga comigo: Deus, ele só prova quem ele confia. Diga assim: Deus me provou, eu não vou desapontar, vai acontecer. Ah, como eu queria. Ei, ele está dizendo: escreve aí, porque eu sei que o meu Redentor vive, por minha causa ele se levantará. O diabo caiu do cavalo mais uma vez. Capítulo de número 42, coloca para mim, Caio. Verso de número 1. Nunca julgue alguém por aquilo que ela vive hoje. Você não sabe onde Deus vai colocar ela amanhã. Verso 2. Bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você não vai desapontar Deus nessa crise. Você não vai retroceder Deus no meio dessa prova. Alguém está olhando para você e está dizendo: agora ela desiste, agora ela abre mão, agora ela para. E tu vai dizer: eu vou continuar, eu não vou parar. Coloca o verso 10. Quem foi que virou o cativeiro de Jó? Quem foi que permitiu o diabo tocar em tudo? Quem é que virou o cativeiro de Jó? O mesmo que permite é o mesmo que faz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou tudo. Levante essa mão, se prepare para viver a grandeza de Deus. Se prepare para o diabo olhar para você e ver que a sua fé é inegociável. Você pode tentar aqui no tempo de perda, no tempo de crise, no tempo de luta, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Alguém olhou para Jó e disse: a história dele vai acabar, o capítulo está acabando, vamos pular para Salmos. E Deus está dizendo: pera lá, é no último capítulo que eu vou mudar a história. É o último capítulo, Caio. Meu pastor. Ei, olha aqui. É o último capítulo. O diabo tá doido para fazer isso aqui, ó. Vira logo a página. Antes de virar a página, eu viro o teu cativeiro. Vou dizer isso aqui de novo. Eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Tu vai destravar esse grito que está na tua garganta aí agora. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje, nessa noite. Pode ficar tranquilo. O que Deus vai colocar na tua manga depois desse vento, depois dessa luta, você não vai nem se lembrar do teu choro, das tuas lágrimas. Tem coisa grande de Deus me daí. Diga: eu vou viver
Uma virada de Deus. Feche os olhos, levante as mãos. Todos aqueles que têm fé, a história dele não acaba do mesmo jeito. Todos aqueles que têm fé, Deus muda o cativeiro. Eu não sei qual é a perca que você está passando, mas Deus está dizendo: eu só provo quem eu confio. Deus está dizendo: eu provei você porque eu sei que você não vai me decepcionar naquela empresa. Eu estou provando você que eu sei que você não vai me decepcionar na igreja, no seu cargo, na sua chamada, na sua casa, na rua onde você mora. Ele está dizendo: se eu mudei a história de um homem que perdeu 10 filhos, se eu mudei a história de um homem que ficou com o couro do corpo em carne viva, se eu mudei a história de um homem que os seus servos, os seus amigos, todo mundo te abandonou, o que é que eu não posso fazer na tua história? Deus virou o cativeiro de Jó porque Jó tinha fé. E quem tem fé, Deus muda a história deles. Pode estar tudo difícil, pode estar tudo travado. Ei, tenha fé. Acredite que Deus vai mudar a tua história. Você que está me assistindo pelo YouTube, já tira um print aqui dessa tela aqui. Já me marca lá, já marca a igreja. Ei, tenha fé. A fé é inimiga da dúvida. Se Deus mudar a história de Jó, a sua história, Deus pode fazer muito mais. Você não vai desistir, você não vai retroceder, você vai fazer igual Jó, você vai se levantar. Ainda que você esteja perdendo, está com causa na justiça, está tudo travado, o marido foi embora, a luta está grande, então vai dizer: eu vou para o culto. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Quero orar por você agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos. Eu quero orar para finalizar esse culto. Deus, tem pessoas que entraram aqui perdendo. Tem pessoas que entraram aqui no limite. Tem pessoas que entraram aqui mal. Tem pessoas que entraram aqui no fundo do poço. Mas eu creio que depois dessa palavra vão sair daqui, meu Pai, renovados, como já diz em Jó 14. Porque ainda tem esperança, ainda tem renovo e ainda vai dar fruto. Como diz em Jó capítulo 8, 7, vai dizer que o que está por vir não se compara com aquilo que nós vivemos hoje. Como diz em Jó 19, 23, que eu sei que o meu Redentor vive e por nossa causa o Senhor há de se levantar. Tem pessoas que entraram aqui, Senhor, mal. Mas nós vamos provar que nós não vamos te decepcionar. O Senhor tem nos provado, o Senhor tem provado este homem, essa mulher no limite. Mas é no limite que ela vai te dar gosto. É no limite que o Senhor vai fazer a virada nesse cativeiro. É no limite que o Senhor vai entrar nessa empresa. É no limite que o Senhor vai entrar nessa casa. É no limite que o Senhor vai mudar essa vida. É no limite que o Senhor vai fazer sobrenatural. É no limite que a glória do Senhor vai se manifestar. É no limite que o Senhor vai virar o cativeiro. É no limite que o Senhor vai entregar tudo em dobro. Eu profetizo outubro, novembro e dezembro, os melhores meses da vida dos teus filhos. Você pode aplaudir bem forte a presença de Deus.